Meus caros e minhas caras, o episódio 3 de WandaVision em cores é o episódio da semana e a gente vai dar continuidade aqui na série de vídeos comentando cada episódio semanal, analisando e pirando em teorias. Então vamos lá, porque esse episódio, além de mostrar ali o início da disrupção de tom, de clima da série, é, na minha opinião, o melhor episódio dos 3 até agora e eu vou te contar por quê depois da vinheta. Bora! Tá certo, pois então no vídeo passado a gente discutiu aqui sobre os dois primeiros episódios, teorizou muita coisa, falou de como foi essa quebra de expectativa aí, na verdade não quebra de expectativa, né, mas como a série atendeu a essa dúvida de como seria uma sitcom da Marvel, e eu cheguei à conclusão de que muito bem. Aliás, também uma pesquisa rápida pro Gustavo Data. O vídeo passado eu fiz todo com uma luz vermelha aqui pra deixar uma atmosfera de Marvel, de fazer referência ali nos poderes da Wanda também. Comenta aí embaixo o que você prefere. Esse vídeo aqui vai ser com a luz normal mesmo, só pra testar, pra ver o que fica mais legal. Mas comenta aí o que vocês preferem, o que fica mais legal, e aí os próximos vídeos vão seguir o padrão, beleza? Mas voltando pro assunto principal. O episódio da semana aí, dessa vez adotando o estilo de sitcom dos anos 70 ali, final dos anos 60, continua o mesmo bom caminho que a série iniciou nos dois primeiros episódios. Isso quer dizer que então a brincadeira com sitcoms continua legal, o tom é acertado, as piadas continuam funcionando, a estética continua funcionando com a proposta. O roteiro não se deixa ficar brega simplesmente por ficar brega. Ele presta a homenagem a esse estilo de TV, a história da TV, direito e sem se perder na ideia, sabe? Sem se perder na loucura da coisa. Só que esse dos 3 episódios parece que é o mais que começa a se distanciar dessa ideia e se aprofundar mais na trama principal, que são os poderes e os dilemas da Wanda Maximoff. Então eu acho que já começamos o vídeo aqui fazendo primeiro uma análise, né? Daqui a pouco a gente vai para as teorias. Uma coisa que eu comentei no vídeo passado e que continua me agradando aqui é a transição de tom da série. Eu gosto muito. Estamos ali sendo apresentados a uma brincadeira, uma piada. O episódio é todo em formato de sitcom, mas como a gente sabe, existe uma trama maior, existe uma parada mais tensa acontecendo ali no background da coisa, então a gente vai ter momentos ali de transição muito brusca, de clima, sabe? Você tá num clima engraçado e do nada você já está num clima tenso, e essa transição, essa disrupção, não sei se disrupção é a palavra certa, mas essa transição é a palavra que mais se encaixa, ela é muito distoante, então tem que ser muito bem calibrada ali pra acontecer e acontecer de uma forma boa. Assim como eu disse no vídeo passado, era uma coisa que eu estava curioso, eu estava de certa forma preocupado pra ver como é que ia acontecer, e a forma como que tá acontecendo é muito satisfatória. Pra exemplificar um pouco, vamos começar a entrar dentro do episódio, então a partir daqui você está avisado que teremos spoilers em alguns pontos, então continue por sua conta e risco. Mas vamos lá. O ritmo desse episódio eu achei muito bom. Eu achei a construção dos acontecimentos desse terceiro episódio ótima. Por quê? A primeira parte, na verdade não só a primeira parte, 70% ou 80% do episódio é todo ainda em estilo de sitcom, é todo em estilo de comédia de situação, mas é interessante como dá pra separar alguns momentos ali, como por exemplo, aquela hora que dá aquele bug, aquela volta no tempo quando o Visão vai falar com a Wanda, vai discutir com a Wanda sobre coisas estranhas acontecendo na vizinhança dele, e acontece praticamente a mesma coisa que acontece no primeiro episódio, quando a Wanda fala aquele não. A Wanda menciona que é estranho como parece que em Westview a todo momento as pessoas estão a uma vírgula, um passo ali de descobrir o segredo deles, o segredo que eles têm superpoderes, eles são pessoas atípicas vivendo naquela vizinhança, e nessa hora automaticamente ele também faz a sacada de que algo está errado naquela realidade. Ele menciona o encontro com os chefes no primeiro episódio, e momentos antes até dessa cena, quando ele fala com o vizinho dele que tava cortando a cerca lá, naquele momento o Visão começa de fato a questionar o que tá acontecendo, ele começa a ficar em dúvida, ele começa a ficar receoso. Uma coisa muito legal e que vai ser importante pra teoria daqui a pouco, é a própria reação da Wanda quando o Visão fala aquilo pra ela. O que é imediatamente perceptível, obviamente, é a volta no tempo. Ele fala e logo em seguida corta, a gente tem um glitchzinho ali, um corte seco, e já a cena volta alguns segundos e acontece de novo, só que com uma fala final diferente do Visão. Só que uma coisa que acontece muito rápido, mas é muito interessante de se notar, é a expressão
com qual a Wanda recebe aquela notícia, aqueles comentários. Eu tive até que assistir de novo pra conseguir firmar isso, pra ver se não era meu cérebro me enganando, mas dá sim pra perceber que naquela hora, a reação da Elizabeth Olsen para a fala do Paul Bettany, para a fala do Visão, é uma carga de preocupação misturada com negação ali, como se ela não quisesse ouvir aquilo, ela não quer ouvir aquilo, e é muito perceptível nesses trejeitos, nesse maneirismo aí. Tem uma hora que parece até que ela mexe um pouquinho a cabeça, ela até nega assim, faz um sinal de não. Pode perceber, volta nesse episódio e coloca nessa cena, assiste com cuidado, volta várias vezes e presta atenção nisso que eu tô falando, expressão facial. E logo depois que ele fala, logo depois que tem essa volta, já volta 100% pra estética comédia de situação. Ela tem ali tem aquela piada ali com a respiração de preparatório pro parto, o Visão começa a flutuar no ar. Essa piada é, aliás, muito engraçada. Mas eu gosto muito disso nesse episódio, como esse momento é uma preparação pro clima que tá por vir no final. E aí, quando a gente chega na tensão final, na tensão principal, a parada é completamente diferente, já é um soco. Então, é uma prévia seguida de um soco, um choque de realidade ali no final, que é muito boa. Isso eu gosto demais de como a série tá fazendo. Acho que esse episódio faz otimamente também. Ao mesmo tempo, apesar de funcionar, apesar da comédia de situação continuar funcionando ali em WandaVision, já... No terceiro episódio, a gente já começa a ter um começo ali, um começo de sentimento de que a gente não sabe o quanto mais tem pra aproveitar, sabe? Eu acho que no próximo episódio a gente deve ver a época que ainda falta, né, de sitcom, que dá pra ver nos trailers, que a gente vê anos 50, anos 60, 70 e 80, que é quando eles estão com aqueles cabelos doidos. Tem a cena do Halloween também, eu acredito que isso deva ser nos anos 80, ou talvez ali abordando um pouco de anos 90, não sei. Mas eu daria no máximo um episódio, eu acho que no máximo do máximo a série aguenta mais 2 episódios abordando isso, abordando esse equilíbrio entre comédia de situação e a trama principal. Mas eu acho que do quarto episódio não passa, eu acho que do quarto episódio vai ser sobre anos 80 e aquela cena do Halloween deve ser ali também, porque, se eu não me engano, tem umas fantasias ali na cena de Halloween que são bem anos 80 também. Então eu acho que depois do episódio da próxima sexta-feira, a gente deve começar a ver o desenvolvimento ferrenho da trama principal, da loucura do multiverso em WandaVision. E essa é outra coisa que eu gostaria de elogiar também da série, porque outra coisa que eu tinha muita curiosidade pra saber de como ia ser era a velocidade com que eles iam entrar nisso. Quando a série foi anunciada, gerou muita dúvida de tipo, como isso vai ser. Será que a série inteira vai ser uma brincadeira com comédia de situação e lá no final a gente vai ter uma pista, uma ponta que vai conectar com o MCU e tal? Talvez no penúltimo e no último episódio, não sabemos. Mas ao que tudo indica, o que a série tem fazendo é entrar muito, muito rápido nessa trama principal e de uma forma precisa, uma forma bem acertada. Eu acho que esse tom, esse ritmo tá muito bem acertado. Eu não esperava que eles fossem entrar tão rápido, até no segundo episódio, quando acontece aquele não e tal, me pegou de surpresa. E esse terceiro episódio ainda mais pelas coisas que acontecem no final. É um apontamento direto para que a gente já tá chegando no que a gente realmente quer ver, né? Não que a gente não queira ver as sitcoms e tal, que são engraçadas, são legais, mas como eu acabei de falar, vai ter uma hora, vai chegar no ritmo e já tá chegando, em que não vai ter muito mais como aceitar, digamos assim, não vai ter muito mais o que aproveitar disso, a brincadeira já tá chegando no que tinha que dar. Mas então bora pra parte legal, bora pra teorias, vamos pirar aqui no que vai acontecer no futuro. Porque aparentemente, que eu acertei. Não era muito difícil de acertar também, né? Não vou me achar, porque eu não fui o único que tive essa teoria da internet. É bem... ligando os pontos você consegue teorizar, então eu não sou nenhum gênio. De que, aparentemente, o que está acontecendo ali em Westview é de fato uma redoma. É de fato uma bolha de realidade que a Wanda criou com os poderes dela. E a gente pode deduzir isso, quase garantir isso, com duas coisas acontecendo, que é a expulsão, a Mônica Rambeau sendo quitada da realidade, ela foi quitada da partida, e no último quadro do episódio ali a gente vê a força-tarefa da Sword, da espada montada lá fora, e tem uns feixes de luz, uns postes de luz iluminando ali o que parece ser uma anomalia na atmosfera ali no ar, que
provavelmente é essa camada, essa redoma. Consciência de realidade, eles sabem que eles estão vivendo uma mentira, quem sabe, quem controla aquela realidade, o que está acontecendo, meu Deus do céu. Outra coisa mostrada naquele episódio foi aquilo que no outro vídeo eu porcamente comentei sobre a consciência da Wanda, sobre o que está acontecendo, se ela de fato está fazendo aquilo propositalmente, será que as manifestações de poderes dela são do controle dela, são manifestações espontâneas, ou é um pouquinho dos dois, tipo, ela sabe, mas ela não controla muito bem. Esse episódio parece firmar um pouco mais a consciência da Wanda sobre a mentira que ela está vivendo. Parece que, de fato, a gente tem uma Wanda Maximoff um pouco consciente de que muito do que ela está vivendo não é real. Ou simplesmente ela sabe que aquilo tem reação com ela, com o controle dela, e ela decide, como eu disse também no último vídeo, se esquecer, se ignorar que alguma coisa está errada, eu não quero aceitar, então disso que você está me falando, não quero ouvir, assim como ela faz no Visão, na cena que eu comentei, ela não quer ouvir o que ele tem para dizer, eu quero ouvir outra coisa, eu quero continuar aqui no meu sonho lindo, minha realidade, eu que mando aqui, esquece. Porque ela propositalmente chuta a Mônica Rambeau pra fora da realidade. A Mônica Rambeau, cujo nome dentro de Westview é Geraldine, e que a gente tem firma nesse episódio que é uma agente da SWORD, da espada, que dava pra ver nos trailers também, com aquela cena do confronto entre as duas, que ela tá usando o colar da espada e tal. Mas quando a Wanda menciona o irmão dela, depois do nascimento dos bebês ali, do Tom e do Billy, automaticamente a Geraldine, a Mônica, ela acorda, ela lembra do que é real, mas logo em seguida isso já se perde. Parece que ela começa... Não dá pra definir muito bem se ela tá confusa, se ela tá amedrontada. Na verdade ela tá, os dois, né, porque a Wanda começa a tomar uma postura muito agressiva pra cima dela. Mas o que eu quero dizer é, será que a Mônica Rambeau, ela realmente tá ali dentro, consciente de que ela é uma agente, que ela precisa resolver umas treta ali, ela tá atuando, ela está fingindo? Eu acho que não. Eu acho que real é o caso dela ter sido escolhida para uma missão de se infiltrar ali, mas a partir do momento que você está dentro da bolha, você começa a fazer parte dela, você começa a funcionar junto, com breves desligamentos daquele sonho. Mas aí, voltando a falar da Wanda, esse episódio pra mim deixa muito mais claro aquela dúvida de o quão consciente ela tá do que ela está fazendo ali naquele universo. Mas ainda não dá pra fincar, e eu acho também que não seja o caso de que seja 100% intencional. E tem também um outro ponto em que eu não fiz essa associação automática no outro vídeo por não ter acompanhado essa história, eu não acompanhei Dinastia M nos quadrinhos, eu só sei a história, eu ainda não li porque eu queria muito ler o gibi, mas é difícil de encontrar. A Panini precisa republicar, por favor, Panini, republique. Aí a série vai fazer sucesso, vocês vão ganhar dinheiro. Se a Panini tivesse me ouvindo, né? A Panini tá vendo o vídeo. Mas entre o último vídeo e esse, eu fui confirmar uma informação de que os filhos da Wanda com Visão nos quadrinhos, assim como na série se chamam Billy e Tommy, eles são eles são manifestações de poder da Feiticeira Escarlate. Eu lembro de ter comentado que eu li, acho que foi em Vingadores A Queda mesmo, e isso realmente procede, mas aqueles filhos, eles são manifestações não só dos poderes da Feiticeira Escarlate, mas eles estão diretamente ligados aos poderes do Mephisto. O Mephisto, ele é o demônio do universo Marvel, e ele é o grande responsável pelo descontrole da Feiticeira Escarlate em Dinastia M, em todas as paradas loucas que ela faz, é por influência do Mephisto. É ele falando ali na cabecinha dela, brincando com os traumas, brincando com o descontrole dela por causa do sofrimento. E quando a Wanda cai na verdade de que aquelas crianças não são reais, aí sim ela pira e desencadeia todos os eventos. E por que eu tô falando do Mephisto aqui? Porque o Mephisto é extremamente importante pra esse quesito, é extremamente importante pra esse caos no multiverso da loucura aí da Wanda Maximoff. Se você acompanha a Marvel, esse nome não te é muito estranho. E segura aí, porque eu tive uma pira muito legal. Não sei se vai acontecer, se faz sentido ou não o que eu vou falar, mas eu vou deixar pro final. Então, pra mim, o terceiro episódio deixa muito claro de que essa é a questão, não é a questão desse sequestro da cidade.
tá acontecendo 100% intencionalmente, a Wanda não chegou lá em Westview, estalou os dedos, que nem o Thanos, criou uma bolha e falou, esse aqui é meu mundo agora, e nem de que seja exclusivo descontrole, distúrbio de poder, apenas por distúrbio de poder, que ela teve uma explosão tão grande, tão poderosa, que fez até ela mesma esquecer e perder a consciência do que ela tá fazendo. Que a princípio era quase o que eu estava achando, o que eu estava pensando que aconteceria, mas eu caí na real de que isso não é uma base muito boa, sendo que nos quadrinhos você tem uma muito melhor e é uma adaptação de quadrinhos, então o caminho mais lógico e assertivo é você adaptar e colocar o Mephisto no meio das histórias ou outra justificativa, mas não simplesmente surto de poder por surto de poder, isso é muito fraco. Outra coisa que eu queria propor de teoria é, eu tava falando até agora sobre consciência, sobre você saber ou não o que tá acontecendo, né? Do quanto de consciência que eles têm de que eles estão sendo afetados por uma coisa que não é real. Eu acredito que essas oscilações de consciência da realidade distorcida, elas possam ser fruto de falhas, brechas nos poderes da Feiticeira Escarlate causada ali por oscilações também de sentimentos. A gente tá falando de uma situação, de uma realidade criada 100% calcada em traumas, em sentimentos, em descontrole. E aí eu pego de exemplo o que acontece quando a Wanda tá entrando em trabalho de parto nesse episódio e o casaco que ela tá usando começa a mudar conforme ela tem as contrações. O casaco muda sem ela... As borboletas, mais cedo também, ganham vida e ela mesma fala, eu não queria fazer isso. Tipo, eu não usei meus poderes pra isso, foi sem querer. Então, dado isso, pra mim, é muito diretamente conectado que a estabilidade daquela realidade depende dos sentimentos dela, do controle ali. Isso é meio óbvio, mas eu só queria achar uma justificativa, sabe, pra essas oscilações, como eu já disse, de consciência. Ora as pessoas parecem estar totalmente de acordo com a música e ora elas parecem saber o que está acontecendo e meio que pedir socorro, como a mulher no primeiro episódio, que fica gritando stop, stop, pare. O médico no final do terceiro episódio. E por último, e mais notável de todos, a Agnes, aquela vizinha toda descontraída, com o outro vizinho da Wanda e do Visão, o Herb. Naquele momento em que eles têm o diálogo com o Visão ali, eles parecem estar, tipo, 100% cientes do que tá acontecendo. E na internet aí já tá cheio de teoria também de que a Agnes ela possa ser uma personagem chamada Agatha Harkness, que é uma bruxa que nos quadrinhos é como uma grande mentora para Feiticeira Escarlate. E aí pode ser também que eles estejam nesse grau de consciência maior, justamente porque talvez ela seja mesmo a Agatha Harkness e o Herb pode ser algum outro personagem. Talvez ali, não sei, eles podem adaptar para o cinema de que o que a Agatha Harkness representa nos quadrinhos, eles dois vão representar no cinema. Eles são como parceiros, talvez bruxos, parceiros que estão sendo afetados pela realidade da Wanda, não conseguem se livrar totalmente porque o poder dela é extremamente maior, mas ao mesmo tempo, quando eles encontram uma brecha, eles são capazes de ficar 100% conscientes. Eu me questiono, por que ela fala, por que a Agatha, a Agnes, ela age daquele jeito? Ela fala pra ele não falar. Quem sabe não seja uma postura de cautela, talvez, porque realmente a Wanda está num momento muito conturbado. E, tipo, eles não querem... Se essa disrupção fosse muito brusca, pode dar alguma coisa de errado, sabe? Mas então, pois, finalizando, concluindo todos os pensamentos aqui, eu acho que o que a gente deve esperar pro futuro é nos próximos episódios. No próximo episódio, eu acredito que a gente vai ter aí a adaptação da sitcom dos anos 80, mas a gente já vai começar a desenvolver a trama principal, já vai entrar no luto da Wanda. E aí, pro episódio 4, eu acho que a gente vai ver isso. Se a gente não vê, pelo menos, o começo do desenvolvimento, a gente com certeza deve ver o estopim, sabe? O que vai ser a marca, o que vai ser a linha de partida da grande linha. E aí, eu acho que a cada episódio, a gente vai começar a acompanhar o avanço da Sword, da espada ali, pra se infiltrar na realidade da Wanda e as coisas cada vez mais saindo do controle, tentando segurar aquele sonho, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, eles vão ter que partir pra luta, e aí tudo vai começar a caminhar pra um clima cada vez mais épico. A Marvel vai introduzir o multiverso junto com a Sword, vai introduzir o multiverso com a quebra das paredes, e aí pra encerrar, a pira final, ó, eu já vou cantar essa bola aqui, já vou ser ousado e cantar essa bola só no terceiro episódio ainda,
de que no final da temporada, nem que seja em cena pós-crédito, eu acredito que seja provável que possa ser em cena pós-crédito, ou mesmo no final ali, no episódio, a gente vai ter a presença do Doutor Estranho. O Doutor Estranho vai aparecer, nem que for numa cena pós-crédito, olhando pra aquele caos e falando: putz grila, ferrou. Porque como a gente já sabe, como eu também comentei no vídeo anterior, vá assistir o vídeo anterior se você não viu, de novo, tá aqui na descrição, tá aqui no card, de que a Wanda, ela tá praticamente confirmada como a vilã de Doutor Estranho 2, então a trama de Doutor Estranho 2 vai ser toda calcada nele consertando o multiverso e ela como a grande vilã, a grande quebra tudo. E se essa série vai ser o estopim de tudo, vai ter conexão direta com o filme, como o próprio Kevin Feige já falou mais de uma vez, eu acho que você tem que mostrar o Doutor Estranho na série. Tem que ter pelo menos uma cena pós-crédito dele falando: Wanda, what did you do? O que você fez? Oh meu Deus do céu, ferrou, eu vou ter que consertar tudo isso. Pra mim faz muito sentido e ia ser épico também. Comenta aí o que você acha. Mas então é isso, esse aqui foi o vídeo, essas são as minhas teorias e a minha análise do episódio 3. Gostei muito, pra mim é o melhor até agora em termos de tom, em termos de lore, de universo. E vamos aí mais uma vez aguardar ansiosamente pela próxima sexta-feira. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei aí, por favor. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, assiste os outros vídeos. E mais importante, compartilha esse vídeo, eu agradeço de verdade todo mundo que faz isso de coração. Eu vou deixando vocês, muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui. Eu vejo vocês no episódio 4. Falou!